Olá, povo de Deus, domingo 23 de julho de 2023, 16º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 12, 13, 16 e 19, Romanos 8, de 26 a 27, Mateus 13, 24 a 43. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. O livro da sabedoria é um dos maiores livros deuterocanônicos da Bíblia e, como tal, não está presente na íntegra na Bíblia dos Reformados. Há um texto similar nestas Bíblias sob o nome de Cantares de Salomão. Na Bíblia Católica encontramos 19 capítulos e é considerado o volume companheiro de Eclesiástico. É normalmente atribuído a Salomão, porém há indicações que ele foi escrito por um judeu de Alexandria nas últimas décadas do século I a.C. Foi o último livro do Segundo Testamento a ser escrito, sendo, portanto, fictícia a atribuição a Salomão. O livro reflete concepções do mundo helênico, onde faz o elogio da sabedoria israelita, traça o quadro da sorte que espera o justo e o ímpio no mais além e descreve com exemplos tirados da história do Êxodo as sortes diversas que tiveram pagãos idólatras e hebreus fiéis a Javé. O seu objetivo é duplo, dirigindo-se aos seus compatriotas judeus, mergulhados no paganismo, na idolatria e na imoralidade, convida-os a redescobrirem a fé dos pais e os valores judaicos. Dirigindo-se aos pagãos, convida-os a constatar o absurdo da idolatria e a aderir a Javé, o verdadeiro e único Deus. Para uns e para outros, só Javé garante a verdadeira sabedoria e a verdadeira felicidade. E no nosso texto de hoje emerge com força a clemência de Javé, que domina a própria força no momento do julgamento. Ainda que os cananeus fossem, na perspectiva dos israelitas, uma raça maldita e perversa, que cometiam crimes especialmente hediondos, praticavam obras detestáveis, ritos ímpios e eram cruéis assassinos dos seus filhos, e que Deus podia tê-los eliminado rapidamente. No entanto, retardou o mais possível o castigo, dando-lhes várias oportunidades de se arrependerem e de mudarem de vida. Romanos 8, 26, 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos.
Continuamos no capítulo 8 de Paulo aos Romanos, onde o protagonismo do Espírito Santo aparece com toda a sua força. Quem se deixa guiar pelo Espírito sabe que nos momentos mais difíceis ele estará pronto para nos socorrer. Paulo convida os crentes a decidirem-se pela vida segundo o Espírito. E quem faz tal opção será capaz de vencer os desequilíbrios e desarmonias que comprometem o caminho da salvação. O importante, portanto, é decidir-se viver segundo o Espírito. Mateus 13, 24 a 43. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo, e embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Como já dissemos, estamos no contexto do capítulo 13 de Mateus, que contém 7 parábolas sobre o reino dos céus, e se constitui no capítulo central no esquema deste evangelho. Hoje temos 3 delas. Jesus se servia do gênero das parábolas porque elas são ricas para levar seus interlocutores a pensar, meditar, aprofundar o sentido do reino. Quem ouvia as parábolas de Jesus ficava inquieto em busca do seu sentido mais profundo. As parábolas do grão de mostarda e do fermento encontramos em outros evangelhos, mas a do joio e do trigo é exclusiva de Mateus.
é clara preocupação pedagógica e pastoral de Mateus. Por isso, junto das parábolas de Jesus ditas à multidão, vêm as explicações ao grupo dos discípulos. Se nas parábolas do grão de mostarda e do fermento podemos pensar na aparente insignificância como sinal evidente da situação das comunidades no final do primeiro século, na parábola do grão de trigo e do joio, Jesus alerta para as ambiguidades históricas que as comunidades terão de enfrentar. O bem e o mal convivem no mesmo espaço e as comunidades terão que aprender a desencadear o processo de discernimento nos embates da história. A clemência do Senhor proclamada na primeira leitura e a vivência no Espírito proposta pelo apóstolo Paulo na segunda leitura são indicações fundamentais para decidir frente aos conflitos que o bem e o mal provocam. Não se pode ler nada na ótica maniqueísta, pois o bem e o mal convivem dialeticamente. Um beijo no seu coração.